Caixinha de perguntas. Todo mundo adora caixinha de perguntas. Mentira, só eu que gosto. Mas eu vou continuar fazendo a caixinha de perguntas mesmo assim, mesmo vocês assistindo pouco. Não, nada a ver, irmão. Vamos lá, vamos responder as melhores perguntas que me mandaram aqui no Instagram. E você não se esquece, já se inscreve aqui para você não perder nada de Bíblia, de teologia, para estar sempre com a gente e para você poder amadurecer sua fé, para poder discutir, que isso aqui é que é coisa boa, ficar discutindo. Não discutindo de brigando, discutindo de refinando a teologia. Vamos lá, caixinha de perguntas, vamos ver o que tem de bom hoje. O crente de uma seita pode ser salvo se permanecer lá? Olha que pergunta boa. Resposta, a meu ver, depende. Depende. Por quê? Depende da seita. Eu não acredito muito nessa ideia de que é preto e branco, sabe? Eu acredito que as seititudes, elas têm 50 tons de cinza aí, entre um branco e um preto. A coisa é gradativa. Eu não acho que a CCB é tão ruim quanto a Testemunho de Jeová, por exemplo. Né? Eu não acho que a Maranata, que não é considerada uma seita ainda pela IPB, mas é uma igreja ruim, a Maranata não é tão ruim quanto a própria CCB. Sei lá, as duas aí. A Adventista não é tão ruim quanto os Mormons. Entende? Existe uma gradação. É possível um Adventista ser salvo? Um católico? Um CCBano? Cara, é possível. Porque para ser salvo você precisa crer em Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador, mesmo que seja uma luz baixíssima do Evangelho. É possível. Isso é mais difícil? Sim. Por quê? Porque normalmente, quando nós falamos de igrejas consideradas seitas, significa que o Evangelho ele está embaixo de escombros denominacionais. O Evangelho está escondido por baixo das estruturas da igreja, por baixo de legalismos. Então, muitas vezes a pessoa fala sobre Jesus, mas ela de fato não faz ideia de quem que ele é. Não conhece verdadeiramente o Evangelho, não foi transformado por ele. É muito comum as experiências principalmente a ICCB, que vem muito aqui para a minha igreja agora, né? As experiências de falar assim, não, eu acho que eu converti agora. É comum da gente ouvir. Não estou dizendo que é necessário que seja assim, né? Mas é comum da gente ouvir sim. E então, é possível? É. É mais difícil? É. Por quê? Porque é difícil ser salvo? Não, ser salvo pela graça. Porque é mais difícil você ouvir o evangelho. Mas se você ouviu o evangelho, creu no evangelho, um católico, um adventista, um CCBano, um maranata, um neopentecostal, dependendo aí, é possível. Eu acredito que é possível. Pastor, o que acha da teologia dos sete montes? Não faço ideia do que é essa porcaria. Mas assim, a pessoa complementou dizendo, sugiro que pesquise sobre. Irmão, desculpa a sinceridade. O dia que eu parar para pesquisar sobre teologia dos sete montes, você me interna. Eu não tenho tempo. Eu tenho certeza que é uma porcaria de teologia só pelo nome aqui. Pastor, só agradecer mesmo. O senhor foi muito usado por Deus na minha caminhada. Ah, ó que legal. Olha aí, alguém gosta de mim, viu só? Para quem vive falando aí que ninguém gosta de mim, que eu sou antipático, antissocial, tem gente na internet que gosta. Então vou esfregar isso aqui na cara de todo mundo agora. Ó, eu tenho duas metas a partir de agora. A primeira meta é farmar aura. Eu já tô com mais 999 mil de aura, preciso chegar no mais 1 milhão, falta pouco. Atualmente já tem mais ou menos 15 figurinhas de aura minha rodando no grupo das mocidades. Se você não tem, procura as minhas figurinhas de aura reformada, que agora eu quero farmar aura. Só que para farmar aura você tem que humilhar os outros, né? Eu não faço isso. Eu farmo aura só sendo bacana. Segunda meta é ser o queridinho do Brasil igual o Luiz Saião. Eu decidi que o Luiz Saião ninguém briga com ele, por que briga comigo? Não, deixa eu falar as minhas bobeiras e você não vai brigar comigo, é simples assim. Eu vou ser o queridinho do Brasil, igual o Luiz Saião, de falar coisa que ninguém concorda, todo mundo fala assim, nossa, que legal, eu discordo, mas é o Saião, ninguém pode brigar com ele, ninguém vai brigar comigo mais também não. Mesmo quando ele for passa pra mim. Qual sua opinião sobre tratamento psicológico e aconselhamento bíblico? Ó, normalmente, a turma do aconselhamento bíblico, eles seguem uma linha chamada de aconselhamento nutético, que significa exclusivamente Bíblia. E aí a ideia é, a Bíblia já tem todas as respostas para o ser humano. Eu acredito que a Bíblia tenha todas as respostas para a nossa salvação e santidade. Mas a Bíblia não tem as respostas de tudo. A Bíblia não fala qual que é o número pi.
nem a fórmula de Bhaskara, por exemplo, nem a distância à Lua, nem qual é a anatomia de uma galinha. Então a Bíblia não tem todas as respostas. Ela tem todas as respostas para aquilo que ela se propôs a ter, que é tudo que é necessário para a nossa salvação e para a nossa santidade. Nisso, sim, a Bíblia tem todas as respostas, mas a Bíblia não tem respostas para todas as doenças. Por exemplo, a Bíblia não te fala quantas horas você deve dormir por noite para poder reequilibrar o seu sistema hormonal. A Bíblia não te informa que existem pacientes pouco dormidores, muito dormidores, gente que precisa dormir 5 horas e gente que precisa dormir de 9 a 10 horas, mesmo não sendo um adolescente. Uma pausa, para quem não sabe, eu fazia doutorado na área de sono, então eu sei o que eu estou falando, eu não estou falando aleatoriamente. Eu sei porque eu faço pesquisas na área de sono, parei agora, graças a Deus, larguei o doutorado, mas eu sei do que eu estou falando. Um hormônio de sono desregulado, você cai na cama deprimido. Gente do céu, um hormônio desregulado aumenta a dor que você sente. O GABA, por exemplo, se você não está produzindo GABA, e GABA é produzido juntamente com a melatonina. Se você não dorme, você não produz melatonina, você não produz GABA. Uma vez que você não produz esses hormônios, você aumenta o seu nível de estresse, porque o cortisol vai lá em cima, você aumenta a dor que você sente física, porque o sistema chamado via espinotalâmica fica meio desorientado, então você sente mais dor, você sente depressão maior por causa de desarranjos hormonais. Então nós estamos falando de um aspecto completamente físico e biológico. Como que eu vou ser contra um tratamento psicológico se a psicologia tem técnicas para me fazer dormir, por exemplo? Outra coisa, às vezes a psicologia ela não vai te ensinar coisas antibíblicas, mas, por exemplo, eu sei que a Bíblia me ensina a dizer não quando deve-se dizer não, a planejar, mas às vezes o psicólogo te acompanha nisso e te estimula, fala assim, olha, diga não para aquela pessoa, aprenda a dizer não, não tem problema, qual que é o problema disso? Quando a psicologia ferir a Bíblia, meu loucura, a Bíblia, quando a psicologia ferir a Bíblia, isso é um problema grave. Quando ela não ferir, é uma ferramenta e tá tudo bem, segue a vida. Pastor, se o governo dos Estados Unidos anunciar ETs, como lidaríamos com isso à luz da Bíblia? Se houver os ETs, a gente vai ter que pregar para eles, porque eles caíram e precisam de Cristo para serem salvos. Como evangelizar tendo tantas dúvidas teológicas? Duas coisas. Primeira, todo crente, e embora isso não seja uma verdade, mas todo crente precisa conhecer o que é o evangelho. Você precisa saber o mínimo do evangelho, que é Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem pecou gravemente, colocou tudo em desordem, entrou um caos no mundo, entrou um pecado no mundo, isso bagunçou tudo. Cristo veio para poder reordenar o mundo, para resgatar a sua criação do caos do pecado e para poder resgatar da ira de Deus para cima do pecado. Então, quem crê em Cristo, uma vez que nós não conseguimos reordenar o nosso interior, não conseguimos reordenar o mundo, quem crê em Cristo para fazer isso por ele vai ser salvo. Isso é salvação pela graça e não por méritos. Quem crê em Cristo vai ser salvo e nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, a redenção de todas as coisas. Isso é o básico que todo crente deveria saber. Então, como evangelizar tendo dúvidas teológicas? Isso aqui não pode ser uma dúvida teológica. Que um pecado entrou no mundo, que Deus odeia o pecado, que o pecado bagunçou, que Cristo vai nos livrar da ira e que Cristo coloca o mundo em ordem, isso não pode ser dúvida, gente. Isso é uma coisa que qualquer criança de 5, 6 anos de idade deveria saber. Você tem que perguntar para o que bagunçou o mundo? Pecado. Ponto. Alguém não deveria ter dúvida disso. Então, você pode ter dúvidas sobre amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo, aliancismo, até mesmo calvinismo ou arminianismo, mas isso que eu falei, você não pode ter dúvida. Não deveria ter. E outra coisa, se você pergunta isso, eu te devolvo uma pergunta. O que Jesus já fez por você? Ah, ele me salvou. Então fala isso para as pessoas. Te salvou do quê? Porque Deus odeia o pecado. Fala isso para as pessoas. Você tem o que falar. Qualquer um que é crente tem o que evangelizar. É só falar o que Cristo fez por mim. Fala assim, olha, além de tudo, eu era assim, assim, assim. Agora eu sou desse jeito. Quando eu comi, Cristo fez alguma coisa em mim, minha mente mudou, eu não sei te explicar. Né? Aquele, igual o rapaz cego, não sei quem me curou, só sei que eu era cego, agora eu tô vendo. Então, às vezes, olha, eu não sei o que aconteceu direito. Eu sei que antes eu amava o pecado dessa forma e agora meu coração tem paz, eu não amo mais o pecado. Cristo me transformou, Cristo me mudou. Gente, vocês não têm experiência para contar de quem é Cristo em você? Ah, pelo amor de Deus, velho. Se a IPB se desviasse totalmente da fé hoje, o que o Senhor faria?
Rapaz, essa dúvida sincera é minha também, né? Vamos lá, eu não sou presbiteriano no sentido de apegado à denominação acima de todas as coisas, né? Eu entendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje é a melhor ferramenta disponível dentro do reino de Deus para mim, porque eu concordo com a confissão, eu concordo com o governo, eu concordo com a igreja, então eu não vejo problema. Mas eu não sou assim, nossa, eu preciso defender a Igreja Presbiteriana. Cara, se ela está se corrompendo fora dos limites de que eu consigo atuar, paciência, eu não tenho como fazer nada por uma igreja, eu, sei lá, se eu citar um estado não vai achar que é indireto, sei lá, não tem como, do Macapá, não tem como fazer nada por lá, Nordeste, Sul, não tenho, eu só tenho como fazer algo pela minha igreja, talvez no meu presbitério, muito pouco, eu nunca nem fui na reunião do meu sínodo, então assim, a atuação é limitada para eu ficar me estressando com isso. Eu fico triste de ver igrejas se pervertendo, igrejas se perdendo. Mas eu não fico estressando do tipo, eu preciso fazer alguma coisa pela igreja. Eu tô quase falando Manaus, toda hora tá vindo Manaus e o pessoal implica com a igreja de Manaus. Eu não tô implicando com eles, não. Por Manaus, mas não tô falando da igreja lá, não. Não sei o que acontece lá. Mas é porque toda hora alguém fala da igreja de Manaus. E o Supremo Conselho vai ser lá agora. Mas enfim, não tô falando mal da igreja de Manaus. Inventa outro estado. Não posso dizer nada pelo Rio Grande do Sul. Então eu não estresso com isso, de verdade. O que que eu faria? Opção 1, pegar a minha igreja. Hoje é uma igreja de 200 membros, bem estabelecida, e eu iria perguntar para a igreja: o que vocês querem fazer? Ah, a igreja perverteu por completo a presbiteriana. Tudo bem, vamos ser uma igreja reformada independente então, já que a presbiteriana se desviou? É uma opção, é uma opção. Começar uma nova denominação, né? Planta ali umas 5 igrejas, faz um presbitério, elege um presidente, é uma possibilidade. Outra possibilidade é procurar uma denominação reformada adequada. Por que não? Eu só não conheço. Aí, como eu não tenho conhecimento, fica difícil. Porque assim, como é que eu vou fazer? Eu não conheço denominações reformadas a fundo para sair falando, ah, você dessa, você daquela. Eu iria gastar um tempo estudando elas, eu ia procurar saber, entendeu? É isso aí, pessoal. A gente se vê para mais vídeos como esse. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Vamos continuar aqui aprendendo mais de Bíblia, teologia, da vida e de tudo mais.